Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro e hoje nós vamos falar sobre classificação dos fósseis. Hoje eu vou falar para vocês sobre a classificação, tá baseada aí em diferentes parâmetros. E para começar, nós vamos falar sobre a classificação por ocorrência. Esse tipo de classificação se usa quando é encontrado um corpo rochoso que contém aí um número muito grande de informações paleontológicas, né? É uma coisa incomum a gente encontrar um grande número de informações paleontológicas, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Geralmente, isso acontece quando ocorre aí, né, algum tipo de preservação excepcional daqueles organismos. Então, se a gente for pensar na classificação por ocorrência, os fósseis eles podem ser classificados em ocorrências por concentração e ocorrências por conservação. Vamos falar primeiro das ocorrências por concentração. Bem, geralmente, quando a gente tem uma grande quantidade de material fossilizado, é comum que esse material ele seja composto de partes duras, porque vocês já sabem, né, as partes duras elas têm mais facilidade de serem fossilizadas. As partes moles, elas tendem a entrar em decomposição e aí o processo de fossilização é mais difícil. Então, as ocorrências por concentração geralmente são compostas de assembleias fossilíferas formadas de partes duras, geralmente partes desarticuladas, né? Então, não é uma grande quantidade de organismos inteiros preservados, mas é uma grande quantidade de partes de organismos que são aí concentradas por algum agente externo. Por exemplo, as correntes marinhas, elas podem transportar restos de organismos para uma mesma área. Então, isso seria um agente externo, concentrando, trabalhando ali, né, para que os fósseis se concentrem em um dado local. E essas assembleias, gente, geralmente elas têm elementos aí misturados, né, de diferentes organismos de diferentes biotas, que foram depositados em tempos diferentes. Então, não são organismos que se depositaram todos no mesmo momento, no mesmo evento, por exemplo. Pode ser organismos que vão chegando ali paulatinamente com o decorrer do tempo. Essas concentrações, gente, quando a gente tem essas grandes concentrações fossilíferas no corpo rochoso, elas podem formar as chamadas bone shells ou shell beds. Bone beds ou shell beds. Que, assim, uma tradução grosseira, né, seria como se fosse uma cama de ossos ou uma cama de conchas, né, um leito de conchas. Que geralmente é formado por esses depósitos que eu falei para vocês, que são misturados tanto temporalmente como espacialmente. Temporalmente porque eles não são depositados todos no mesmo momento, e espacialmente porque pode ter ali organismos de diferentes regiões, que se depositaram em áreas sujeitas a uma taxa de sedimentação baixa. Por que isso? Porque quando a gente tem uma alta taxa de sedimentação, gente, imaginem só, se o organismo for transportado para um local que a sedimentação é muito alta, logo ele vai ser recoberto, né, por uma camada de sedimentos. Quando a sedimentação é baixa, isso dá tempo para que outros organismos cheguem naquele local e sejam depositados ali, soterrados, juntamente com organismos que chegaram em outro momento. Bem, aqui eu coloquei para vocês duas figuras, né, desses chamados aí leito de ossos. Aqui em cima vocês estão vendo uma imagem que é de uma província da China, aí tem uma ossada de um resto de ave, de uma ave que viveu há 110 milhões de anos atrás, é um número bem grande de ossos. E aqui embaixo vocês têm uma foto de uma ocorrência por concentração do Canadá, né, que ocorreu em Alberta. E aqui o que vocês veem são ossos de dinossauros, né? Vários ossos de dinossauros. E como vocês conseguem ver aqui, eles estão desarticulados nas duas figuras, né? A gente não vê o dinossauro inteirinho, né? Do jeito que ele era quando vivia. Não, são ossos aqui totalmente desarticulados. Bem, as ocorrências por conservação, né, como o nome já está dizendo, conservação, se trata daqueles depósitos que
trazem uma qualidade muito grande na preservação dos fósseis, são fósseis conservados, tá? Não tem a ver com quantidade, mas sim com qualidade. E esses fósseis conservados, gente, geralmente eles ocorrem por conta da decomposição incompleta aí das proteínas e da preservação de substâncias orgânicas mineralizadas, como, por exemplo, né, quitina, substâncias cartilaginosas, ou a unha, que é mais dura, dentes, ou coisas do tipo. Esse material fossilífero, ele se preserva no registro quando existem condições muito favoráveis, como, por exemplo, o sedimento sapropélico, tem uma oxigenação muito baixa, e aí a oxigenação sendo baixa, isso impede a decomposição. Em sedimento, material que é composto por turfa, lembre-se lá das nossas aulas de geologia, né? Nós vimos turfa, lignito. O âmbar, ele favorece essas ocorrências, porque o âmbar, ele protege, né? O animal, ele cria ali como se fosse toda uma camada externa que acaba protegendo o animal dos intempéries. E também o gelo favorece, porque o gelo, vocês sabem, ele é um conservante natural, né? Então, essas ocorrências por conservação, elas tendem a ocorrer quando existem condições como essas favoráveis à fossilização. E elas resultam, geralmente, de eventos catastróficos, né? Porque quando acontece uma catástrofe, os organismos ali, é muito rápido, então eles não têm tempo de fugir, procurar outro abrigo, nada disso, eles são pegos de surpresa. Essas ocorrências ocorrem quando a gente tem o soterramento rápido, a gente já conversou sobre isso, né? O soterramento rápido, ele protege o organismo que foi soterrado, por conta que ele fica muito menos suscetível a predadores, fica menos suscetível aos intempéries aí, por exemplo, como ventos e outras coisas. Elas tendem a ocorrer em ambiente marinho, na plataforma continental, em ambiente lacustre, em locais onde a presença dos decompositores ou é muito pequena ou chega a ser ausente, também em locais hipersalinos, porque o sal ajuda na conservação, e em locais onde existe a presença das chamadas esteiras microbianas. O que são essas esteiras microbianas? Bem, como vocês estão vendo aqui na figura, essas esteiras, elas são como se fossem aí camadas, né, de micróbios, o nome já diz. Essas camadas, elas podem ter alguns milímetros ou centímetros de espessura, mas quando elas se formam, gente, elas favorecem uma baixa taxa de decomposição e uma alta taxa de mineralização. Então, por conta da decomposição ser pequena e a mineralização ser grande, acaba que elas favorecem com que os organismos se conservem, né? Eles não passam por processo de decomposição e, em contrapartida, eles ainda são mineralizados. A mineralização é um processo no qual, gente, as substâncias orgânicas, elas são, vamos dizer, substituídas por substâncias inorgânicas, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma substância orgânica ali naquele organismo que é muito fácil de não ser preservada, muitas vezes acontece que, se isso ocorrer num ambiente marinho que é rico em sílica, essa sílica, ela vai preenchendo ali aquele organismo e, no final, quando a parte orgânica desse organismo já não existe mais, a gente vai ter o mesmo organismo ali, só que feito por sílica, já que a sílica foi preenchendo ali aqueles poros, né, daqueles tecidos. Então, é como se a gente tivesse uma réplica mineralizada. E aí, por isso que nesses casos, né, muitas vezes, a gente tem organismos muito bem preservados, já que todos os poros foram preenchidos, e aí acaba que as cavidades, as estruturas, elas se preservam nesse novo molde que foi mineralizado. Aqui um exemplo para vocês, tá? Das esteiras microbianas. Então, aqui em cima nós temos uma esteira microbiana fossilizada, vocês conseguem ver aqui essas camadas escuras, são as laminações, e aqui embaixo seria aí uma
a esteira microbiana atual, né? Não fóssil ainda. São elas que recobrem o organismo e ajudam aí com que ele se mantenha no registro geológico, favorecem a fossilização mais preservada desse organismo. Bem, existem lugares no mundo onde nós temos aí, são lugares famosos, justamente pela ocorrência dessa grande concentração de fósseis, ou então de fósseis quando não em grande concentração, mas muitas vezes fósseis muito bem preservados. Um desses locais ocorre no Canadá, é o chamado Burgess Shale, ou folhelho de Burgess, assim numa tradução meio aportuguesada. E nesse local, gente, no Canadá, se sabe que era um ambiente de marisma e um ambiente raso, onde os organismos eles estavam ali em posição de vida, ou seja, no seu hábitat natural, na mesma posição, eles foram fossilizados na mesma posição que eles viviam, por conta de um soterramento muito rápido resultante de um fluxo de argila naquela região. Então, a argila chegou, soterrou os animais que foram pegos desprevenidos e foram soterrados ainda em posição de vida. Esses fósseis que existem ali são fósseis do Cambriano, são fósseis que retratam a explosão do Cambriano, né, que foi aquele período aí há mais ou menos 500 milhões de anos atrás, quando houve uma explosão na diversidade de organismos. E uma coisa interessante é que os fósseis registrados nesse local, muitos deles já se conhecem, né, já foi feito um estudo e já sabe a que grupos eles pertenciam. Entretanto, existem fósseis que até os dias de hoje não pertencem a nenhum filo que nós conhecemos atualmente. São organismos que não se assemelham com os organismos que nós temos na atualidade. Outro local, esse aqui é no Brasil, gente, no Nordeste, né, ali na Chapada do Araripe. É um local onde existe, além de uma grande quantidade, então, uma ocorrência por concentração de fósseis, ali a gente também tem uma ocorrência por conservação, porque existem organismos na Chapada do Araripe que são muito bem conservados, ou pelo menos os moldes desses organismos ficaram muito bem conservados no registro geológico. E aí lá esse sítio é composto por microfósseis, iquinofósseis, né? Iquinofósseis são os vestígios, é quando eu não tenho uma parte do animal em si, mas eu tenho um vestígio que aquele animal deixou quando passou por ali. A Chapada do Araripe tem vegetais, fósseis, invertebrados e vertebrados do Cretáceo. É uma quantidade muito grande mesmo, tanto que existem museus no Nordeste, né, com a exposição desses fósseis. Isso aqui, ó, são exemplos, tá, de fósseis da Chapada do Araripe. Também existe um lugar na China que existe uma grande concentração de fósseis do Cretáceo e fósseis bem preservados, como vocês estão vendo aqui na imagem. No Brasil, nós temos em Tocantins o bosque de árvores fossilizadas. Então, esses troncos aqui que vocês estão vendo, eles já foram fossilizados. Os espaços porosos, eles foram preenchidos por outros materiais que favoreceram aí o processo de fossilização, né? Favoreceram a permanência dessas árvores no registro geológico. Então, aqui também são locais que ocorre aí uma grande concentração de fósseis, tá? Essa figura, gente, ela mostra aqui para vocês um fóssil, esse fóssil aqui, esse sapo, ele é o Cratopipa, ele ficou registrado lá no Nordeste do Brasil, ele ficou registrado impresso na rocha, e através dessa impressão, que foi uma impressão tão bem feita, mesmo que seja, né, pela natureza, foi uma impressão tão bem feita que foi possível reconstituir esse organismo através aí desse vestígio que ele deixou na natureza. Então, hoje em dia ele foi batizado, né, como Cratopipa, e já se conhece qual é o organismo que ele é o ancestral.
Aqui tem o Cratoaves cearenses, vocês estão vendo que o nome é crato, né? Cratopipa, Cratoaves, porque o local onde eles foram encontrados se chama Crato, no Nordeste. E aí aqui também, por conta desse registro muito bem preservado, foi possível aí, ó, a reprodução, né? Se ter ideia de como que esse organismo era quando tinha vida. Bem, outro tipo de classificação, gente, de uma assembleia fossilífera diz respeito à variedade, tá, de esqueletos que essa assembleia possui. Então, quando ela possui um único tipo de esqueleto, ela é chamada de assembleia monotípica ou monoespecífica. O que isso quer dizer, gente? Imaginem se a gente encontra, né, um material rochoso que tem vários organismos de um mesmo tipo. Por exemplo, aqui como vocês estão vendo na figura à esquerda. Isso aqui indica, gente, que se eu tenho uma assembleia monotípica, indica que eu tenho organismos da mesma espécie. Em compensação, se eu tenho uma assembleia politípica ou poliespecífica, né, que é composta por vários esqueletos diferentes, como vocês estão vendo aqui na direita, isso indica que eu tenho aí espécies diferentes, tá? Naquele mesmo local. É uma assembleia composta por diferentes espécies. Quanto à ocorrência, gente, a gente pode classificar que os fósseis eles ocorrem nas rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. Já comentei com vocês que eles são muito mais comuns nas rochas sedimentares, né? Porque as rochas sedimentares, o organismo ele é soterrado ali o processo de formação delas já favorece isso, porque o processo de formação delas, se lembrem, ocorre ali pela deposição de sedimentos, né? Que vão se transformando nos estratos rochosos. Então, se um organismo ele morre ali num local e ele é soterrado por essa sedimentação, que vai formar os estratos das rochas, ele vai ser preservado ali, em alguns casos, ele tende a ser preservado ali entre aqueles estratos. As rochas magmáticas, né, vocês devem lembrar, elas passam, gente, por processo de fusão, né, uma característica das rochas magmáticas. Então, elas são sujeitas a alta temperatura, são sujeitas a alta pressão. E imaginem só, se existir ali, porventura, um organismo que se fossilizou, mas durante esse processo que vai dar origem à rocha magmática, esse material ele tende aí a ser totalmente consumido por conta da pressão e da temperatura. Então, os fósseis, eles podem ocorrer nas rochas magmáticas, tá? Mas não é comum. Nas rochas magmáticas, assim, geralmente o que a gente mais vê, por exemplo, é uma pegada, um vestígio, né, de que um animal ele passou por ali, vamos supor, a rocha ainda não estava totalmente solidificada, então o animal passou por ali, deixou aquela pegada impressa na rocha, e aí quando a rocha se solidificou, ficou ali aquele registro, tá? Fósseis também podem ocorrer em rochas metamórficas, mas em rochas metamórficas que passaram por baixo grau de metamorfismo, ou seja, que passaram aí, né, não foram submetidas a uma pressão e temperatura tão elevadas, tá? Embora eles sejam, de fato, mais comuns nas rochas sedimentares. Aqui para vocês um exemplo, né? Então, a gente tem aqui em cima um fóssil numa rocha sedimentar, vocês conseguem ver aí as camadas, né, que as diferentes, essas linhazinhas, né, que os organismos foram se depositando. Aqui nós temos a ardósia, que é uma rocha metamórfica, e aí para vocês verem como é possível que o fóssil se preserve na rocha metamórfica e no mar. Aqui embaixo também é uma rocha metamórfica, o mármore, e a gente tem, provavelmente aqui vocês conseguem ver, né, um pedaço do organismo não se preservou, mas a gente ainda consegue ver o restante. E aqui na rocha magmática, como eu falei para vocês, aí uma pegada. Bem, os fósseis, gente, eles podem ser classificados aí de diferentes maneiras, como fósseis vivos, fósseis índices, subfósseis, pseudofósseis e bifósseis, de acordo com características que eles possuem.
Vamos ver cada uma dessas características. Então, os fósseis vivos, gente, que também são chamados de fósseis índices, eles são, esse termo, né, ele é atribuído para aqueles organismos que, desculpa, fóssil vivo não é fóssil índice. Fóssil vivo são aqueles organismos que possuem algum representante na atualidade com características similares a organismos que estão representados no registro fóssil, tá? Então, vamos supor, se no registro fóssil existe um organismo que é muito parecido com algum organismo vivente hoje, esse organismo é chamado de fóssil vivo. O exemplo é o ginkgo biloba e o selacanto também, né? Um peixe também é um exemplo de fóssil vivo. Os fósseis índices, gente, são aqueles fósseis que são característicos aí de um determinado período geológico. Lembrem que eu falei para vocês da datação relativa, né? Então, são organismos específicos que datam ali um período específico na escala geológica. Esses fósseis, que quando você olha o organismo e já sabe, esse fóssil aqui ele é típico do Cambriano, ele é típico do Ordoviciano, ele é chamado de fóssil índice, né? Porque ele já é o fóssil, ele já faz parte daquele grupo taxonômico ali que definiu as diferentes que a gente chama de biozonas para fazer a datação relativa. É importante, como eu falei para vocês, que o fóssil índice ele tem uma distribuição cosmopolita, né? Que ele ocorra em diferentes lugares do globo, para que essa identificação dos estratos nas rochas possa ser feita com base nesse organismo. Os subfósseis, gente, são aqueles organismos que ainda não... que tem menos de 11 mil anos, tá? No registro geológico. Então, ele se parece um fóssil, ele tem todas as características de um fóssil, mas ele ainda não completou aquele tempo de 11 mil anos, porque para ser considerado fóssil, é preciso ter um tempo de pelo menos 11 mil anos. Então, se tiver todas as características de fóssil, mais 5 mil anos, 7 mil anos, ele entra na categoria de subfóssil. O pseudofóssil, né? Lembrem-se, pseudo, né? Isso nos remete a falso. É o termo que se usa para algumas estruturas que se assemelham a restos orgânicos preservados nas rochas, mas eles são comprovadamente inorgânicos. Se lembrem que o conceito de fóssil, né, ele traz o quê? Restos orgânicos preservados, tá? Então, se esse resto for inorgânico, ele entra na categoria de pseudofóssil. E o dubifóssil, esse termo a gente aplica para aquelas estruturas, né, para organismos que a gente fica, pensem, dúbio, né, que vem de dúbio, quando a gente tem dúvidas se aquilo ali de fato é de natureza orgânica ou não. Então, quando não se consegue comprovar que aquele material é de natureza orgânica, ele entra na categoria de dubifóssil. Então, aqui para vocês na imagem, o selacanto, né? Esse aqui é o registro dele, o registro fossilífero dele, e esse aqui é o selacanto na atualidade. Ele entra na categoria, tanto selacanto como o ginkgo biloba aqui, ele entra na categoria de fóssil vivo. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem um amonita. E esse amonita, pelo tamanho e pelo material, se tem aí dúvidas, né, de que se ele de fato se ele é um fóssil verdadeiro. Então, ele entra na categoria de dubifóssil. Aqui em cima, a gente tem o exemplo do dentrito, né? Geralmente, eles são formados aí, geralmente, por óxido de manganês. Vocês estão vendo essas manchinhas escuras aqui na rocha? Então, vejam só, eu estou falando para vocês que eles são formados por óxido de manganês, que é uma substância inorgânica. Que tipo de fóssil ele é?
2 segundos aí para vocês pensarem. Ele é um pseudofóssil. E aqui também, né, nós temos aí outro pseudofóssil, outro detrito. E aqui nós temos o chamado fóssil índice, que é um fóssil que é representante aí de um período geológico específico. Bem, quanto ao tamanho, os fósseis eles podem ser classificados em macrofósseis e em microfósseis. Os macrofósseis, tá? Eles são aqueles que podem ser vistos a olho nu. E os microfósseis são aqueles que não podem ser vistos a olho nu. Existem classificações também que dividem macro e microfósseis por tamanho. Então, tudo que for menor de 2 milímetros entra como microfósseis. E tudo que for maior do que 2 milímetros entra como macrofósseis, tá? Então, existem estudos, né, que são focados somente nos macrofósseis e estudos focados no microfósseis, né, como, por exemplo, grãos de pólen, que entra aí na categoria de micro. Bem, os fósseis também podem ser classificados como restos ou vestígios, a gente já comentou isso em algum outro momento. Os restos, eles são chamados também de somatofósseis, e eles correspondem a uma parte do organismo, né? Pode ser uma parte dura, como um osso, uma unha, ou pode ser uma parte mole, que é mais difícil, né? Mas, por exemplo, um tecido desse organismo. Quando eu tenho uma parte do organismo, eu chamo isso de resto ou somatofóssil, como vocês estão vendo aqui na figura, né, como é representado. Tudo isso aqui é parte do organismo. Aqui no primeiro caso, né, a gente tem o organismo inteiro, que foi conservado no gelo. Já os vestígios, gente, também chamados de iquinofósseis, ele, como o nome já está dizendo, são vestígios, né? Eu não tenho ali um pedaço do organismo em si, né? Não tenho uma parte daquele corpo, mas existe um vestígio de que o organismo passou por ali. Os mais comuns, né, os equinofósseis mais comuns são os coprólitos, que são as fezes fossilizadas. Existem também os gastrólitos, olhem só esse termo, né, gastrólitos. Lito remete à rocha e gastro, né, remete a estômago, ao sistema digestivo. Que são aqui essas pequenas pedras que ocorrem aí no estômago de aves e répteis. Então, muitas vezes o organismo morre, ele não é preservado, mas como esse material aqui do estômago, ele consegue muitas vezes se preservar. Iquinofósseis também, os mais, né, famosos aí são as pegadas dos organismos, né, por onde eles passaram, muitas vezes ficou esse registro. E também existem os estromatólitos, que a gente já conversou isso, é o resultado aí do metabolismo das cianobactérias, né? São aquelas camadas de carbonato de cálcio que ocorrem, são os fósseis mais antigos, ocorrem na Austrália, os mais antigos, e em outros locais do mundo, aí, inclusive no Brasil, também já foram encontrados. Então, esses são exemplos de vestígios ou equinofósseis. Aqui, vamos lá. Aqui nós temos ovos de dinossauro. Então, esses são somatofósseis ou equinofósseis? Equinofósseis, pessoal. Né? Aqui eu só tenho um vestígio. Aqui nós temos um esqueleto de tartaruga. Isso aqui é equinofóssil ou somatofóssil? Somatofóssil, pessoal. Tem um resto, né? Uma parte toda aí do organismo. E aqui eu tenho um molde que ficou impresso aí numa rocha. Equinofóssil, é só um vestígio. Aqui para vocês, isso aqui é uma calçada, né, no meio de uma rua. E essa calçada, ela tem aí esses vestígios, né? Então, nós temos equinofósseis registrados em calçadas, porque de onde foi extraída essa rocha, essa calçada, da pedreira que eles extraíram, foi um local aí por onde organismos já passaram e deixaram esse vestígio. Então, na calçada no meio da rua aí se encontra alguns equinofósseis. É possível encontrar alguns equinofósseis. E agora para vocês aqui o último, né? Imaginem só esse caso. A gente tem aqui um ovo
fossilizado com um organismo dentro. Então, nesse caso, é um equinofóssil ou é um somatofóssil? Aí entra na categoria dos dois, né? O material externo, a casca do ovo em si, é um equinofóssil e o organismo dentro é um somatofóssil, tá? Bem, pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem me contactar.